Conforme eu havia combinado, conforme eu havia combinado com vocês, portanto, eu faria um vídeo teórico com relação à inicial acusatória, à denúncia, enquanto por ser o Ministério Público titular e por estar previsto também na grade para realizar essa peça. Eu separei aqui, portanto, alguns artigos, há vários, mas com relação à denúncia e de interesse na aula de hoje, eu separei esses aqui para fazer algumas menções e alguns princípios, que na verdade são conceituários legais lógicos, do que a gente vai analisar aqui. Dentre a análise que nós vamos fazer, o artigo 24, onde discorre sobre a titularidade da minha ação penal, ele determina, tá, que essa iniciativa de uma ação penal, que é pública, tá, a iniciativa dessa ação penal pública, sendo pública, tá, ela vai recair ao Ministério Público, e isso teve início com a promulgação da Constituição Federal de 88, que dispôs no artigo 129, inciso 1, que seria do Ministério Público a titularidade da ação penal. Embora hoje, tá, a titularidade da ação penal pública incondicionada, tá, a ação penal pública de iniciativa pública incondicionada, no caso. Hoje parece um pouco óbvio que o titular da ação penal, nesse caso a ação penal pública, seria o Ministério Público, tá? Mas essa menção ela é importante porque até 1988, a bem da verdade, havia o Instituto dos Procedimentos Judicialiformes. Não tem interesse para a aula de hoje, mas é mais a nível histórico e de agregar o conhecimento de vocês, em que esses procedimentos judicialiformes aqui, eles eram iniciados pelo próprio magistrado. Realizando aqui uma análise mais simplória também, com relação a ele, nós temos que até 1988, o que acontecia? As investigações das contravenções penais, elas eram iniciadas por meio desses procedimentos. Esses procedimentos, eles eram iniciados, tá, instaurados, no caso, por meio de portaria, e essa portaria ela é expedida pelo magistrado. Olha a problemática. Então, o que acabou acontecendo? Veio a Constituição de 88, e junto com ela, houve a Carta Magna, ela outorgou ao Ministério Público a titularidade dessa ação penal pública incondicionada e, tendo feito essa alteração, outorgando essa titularidade ao Ministério Público, o que surgiu como consequência disso? Dentre as consequências, nós temos que algumas para o Ministério Público. Quais foram? O artigo 129 acabou demonstrando que no Brasil passou a ser adotado o sistema processual acusatório, tá? Então, para fins técnicos da formulação da peça de hoje não tem tanto interesse, mas isto aqui, enquanto o sistema processual acusatório, fez com que o Ministério Público passasse a ser o titular. E quais foram as consequências para o magistrado, que antes poderia expedir essa portaria? Como consequência, surgiu o princípio da inércia jurisdicional, em que o magistrado deveria ser provocado a agir. Naquele instante ele não poderia iniciar essa ação penal por conta, enquanto agente público, no caso. E surgiram dois axiomas, ou seja, duas consequências interessantes dessa alteração. A primeira é que o juiz não pode atuar de ofício, que é o ne procedat e o dex ex officio, né? Então o juiz não poderia agir de ofício porque ele não era parte. Né? Quem era parte, quem seria titular dessa ação penal? Ou o Ministério Público ou o ofendido, depender da ação. Né? E o outro axioma seria do nemo actione sine actore, ou seja, não existe uma ação sem um autor, que no caso é o Ministério Público ou o ofendido. E como o juiz não era parte, ele não poderia mais iniciar. Tendo isso em mente, o que nós extraímos, então, do artigo 24? Nós extraímos que a ação penal é da titularidade do Ministério Público, portanto, no cabeçalho da peça, que eu vou repassar para vocês fazerem a análise, vocês não podem colocar escritório de advocacia, tá? Porque tem que, sei lá, Ministério Público, você pode não preencher com o cabeçalho do Ministério Público, mas é inquestionável a impossibilidade de você usar ali como escritório de advocacia. E outra situação que nós vamos mencionar é que existe uma provocação do Ministério Público para que ele haja, para que ele exerça essa titularidade. Isso pode depender da requisição do Ministro da Justiça ou do ofendido, tá? Que também pode ser assim, tá? Mas chegando ao conhecimento dessa autoridade pública que, dentro de uma ação penal pública, de iniciativa pública incondicionada, o Ministério Público tem que agir. Então, independentemente de como isso chegue ao conhecimento dessa autoridade. Vencido, portanto, aqui o artigo 24, nós temos o 27, em que essa provocação, aí eu trago aqui uma mera menção, que se ele é obrigado a agir, quem pode levar o Ministério Público a agir?
qualquer do povo, no caso que é o conhecido como delatio criminis, ou a pessoa quando vai e registra um boletim de ocorrência, aí é notícia criminis. Então aqui essa delatio é levar ao conhecimento, essa representação pela para que o Ministério Público haja e opa, essa delatio criminis, as informações que ela deve conter deve ser com relação ao tempo, lugar e ela tem que conter um mínimo de circunstâncias que demonstrem como foi aquele fato, não só para embasar o Ministério Público, mas porque o réu, no caso da ação penal, se for aceita a denúncia, ele vai se defender dos fatos. Tendo em vista que no Brasil nós temos o direito penal do fato. Tendo isso em mente, o que vai acabar acontecendo? O réu ele vai ter a obrigação, vai trazer para si alguns elementos que ele pode se defender ou não. É por isso que é importante ter essas informações. Além disso, em se tratando também do artigo 40, tá? Se houver uma investigação criminal que embasou o Ministério Público, que não é obrigatório, nós sabemos não é obrigatório inquérito policial, essa investigação que ela deve ser reduzida por escrito, até para poder acompanhar aqui no caso, né? Ela tem que acompanhar esse inicial acusatória. Essa é a grande crítica feita anteriormente do início de 2019, feita pelo professor Aurélio Lopes Júnior, no sentido de que o magistrado que se tornou prevento por eventualmente apreciar um pedido de prisão preventiva, prisão temporária, na fase de inquérito, estaria contaminado com aquelas informações, e ainda que não estivesse, o fato do inquérito policial subir para o processo, fase processual, faz com que quem esteja na fase de processo tenha conhecimento daquele momento. Mas, de qualquer modo, o Ministério Público tem, se se embasou nesses elementos, eles têm que seguir em conjunto. Superado aqui o artigo 40, nós temos, por fim, o artigo 41, que trata dos requisitos da denúncia. Nos requisitos nós temos os essenciais e não essenciais. Dentro dos requisitos essenciais que não podem faltar, nós temos a exposição do fato criminoso, que se não for bem esclarecido esse fato, a denúncia ela acaba sendo tida como genérica, e em que na teoria nós poderíamos ter, por exemplo, uma denúncia genérica. O sujeito roubou o carro X. Roubou como? Onde foi isso? Que carro que era esse? Que fato? Cadê a descrição do fato? Não tem. Mas na prática, ele é muito comum quando acontecem crimes de ordem tributária e o Ministério Público oferece uma denúncia contra a sociedade empresária. Né? Essa sociedade empresária ela é formada por inúmeros sócios, o quadro societário, mas alguns delitos, por exemplo, que exigem o poder de gerência, tá? Então é somente o sócio gerente, então ele deveria indicar quem são os sócios que ele iria responsabilizar. Não pode, portanto, responsabilizar todo um corpo societário. Não bastasse, nós temos que levar em conta que isso aqui não pode se confundir com a ideia de crimes multitudinários, que é crimes de multidão, brigas de torcida. Então o Ministério Público pode ali não ter uma descrição perfeita de qual foi a conduta de cada um, tá? Mas isso aqui é um outro caso, só para mencionar que existe alguma exceção para mencionar para nós aqui, tá? Além disso, nós temos também a ideia da qualificação do acusado, em que tem que ter ou ele qualificado, bem delimitado, RG, CPF, nome da mãe, nome, né, ou esclarecimentos que permitam isso acontecer, que permitam delimitar quem é o sujeito, embora ela possa ser indireta, né, nos termos do artigo 259 do CPP. É só fazer uma leitura que é bem didático, inclusive, a redação. Enquanto requisitos não essenciais ainda do artigo 41, nós temos a classificação do delito, o que se dá é decorrência, na verdade, do princípio da oficialidade, em que tanto o que a autoridade policial descreve no relatório, do final, enquanto peça final do inquérito policial não vincula o Ministério Público, a classificação delitiva tida aqui na denúncia, embora não seja necessária, tida como não essencial, ela só é tida como não essencial porque ela não vincula o magistrado. Ou seja, ele pode aqui dar uma descrição da tipificação, e sempre se dá, mas o fato dela ter se dado com relação a um determinado delito, por exemplo, iniciou acusando o sujeito de receptação de mercadoria furtada, e no final foi descoberto que ele pegou dinheiro e só homiciou. Pode, no final do processo, o magistrado alterar essa classificação? Pode, que é o que se conhece como emendaço, ou, dependendo da situação, da mutatio libelli. Então, a classificação do delito, ela deve existir, mas é tida como não essencial pela doutrina. E também, aqui eu pontuo com cuidado com vocês, com relação ao rol de testemunhas. Sempre é necessário pôr o rol de testemunhas? Sim, a não ser
que o crime que o Ministério Público esteja, que aquela conduta que ele está dizendo como criminosa, possa ser provada por uma prova que não seja a testemunhal. Por exemplo, em crimes tributários, a parte massiva da documentação, ou em alguns delitos, a prova é documental. Então, o rol de testemunhas é necessário nesse instante? Não. Porque, professor, mas se tiver, tem que colocar? Sim. Mas então não seria não essencial? Não, essa é a ideia, que em crimes como esse, a ausência não vai tornar a denúncia genérica ou inepta, tá? Porque pode ocorrer dessa situação. Então, a classificação delitiva não vincula todo o processo e o rol de testemunhas pode acontecer de não ser necessário. No caso de hoje, sim, ele será necessário, como mencionei com vocês anteriormente. Por fim, nós temos aqui, se tratando dos princípios, eu tenho o princípio da obrigatoriedade, que é no sentido de que, se o Ministério Público tem a discricionariedade de escolher oferecer a denúncia, discricionariedade de ser o titular da ação penal, perdão, o fato dele oferecer a denúncia traz alguma obrigação para ele em oferecer a denúncia ou não? Traz. De que maneira que ele se torna obrigado a oferecer a denúncia? Se ele constatar a existência da justa causa. Ou seja, ele tem a discricionariedade de entender estar presente ou não a justa causa, mas, estando presente, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Isso porque a justa causa ela é formada pelos indícios de autoria e prova da materialidade. Tendo esses dois aqui, esse binômio estando presente, ele se encontra obrigado a oferecer a denúncia. Então, a discricionariedade do Ministério Público está em constatar se está presente ou não a justa causa, mas, estando presente, ele está obrigado a oferecer a denúncia. Além disso, nós temos como exceções que eu trago aqui, essa obrigatoriedade, ou seja, constatou, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Quais são as exceções? O caso da transação penal, o artigo 76 da lei dos juizados, né? Temos também a delação premiada, com a lei 2.850, que deu embasamento quase que total com relação ao acordo de não persecução penal, que eu trago com certo cuidado aqui. Porque o acordo de não persecução penal há um entendimento de que ele tem uma finalidade como política criminal, e, portanto, ele deveria ser ofertado a todo e qualquer momento do processo, que processos podem ser anteriores à alteração legislativa. Então, eu trago aqui como uma exceção, mas, né, não vou avançar demais, porque há entendimentos aí que estão divergindo bastante na quinta e sexta das turmas do STJ. Tá? Temos também o princípio da indisponibilidade, ou seja, uma vez ofertada a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação ou entender que pedir absolvição ali no meio do processo, ele tem que esperar encerrar o processo para depois, eventualmente, se manifestar pela absolvição, ele não pode dispor da ação penal. Há também o princípio da intranscendência, que significa que se alguém cometer um determinado delito, eu não posso imputar esse crime a alguém próximo a ele. O que não pode ser confundido, tomem cuidado, com quem pode ir, com o fato da família, né, que nesse caso seria do artigo 31, os sujeitos previstos lá, poderem iniciar uma ação penal de iniciativa privada, né, em face ao sujeito. Não se confundam, não é o caso. No caso de hoje aqui, nós não podemos dizer que se o réu morreu, eu vou imputar a denúncia contra o parente dele. Não, é somente ele, e morrendo, a partir daquele momento não tem como você sancionar alguém, em razão do princípio da intranscendência das penas. E por fim, eu trago aqui o princípio da indivisibilidade, em que eu vou abordar ele em outras peças, que vai voltar a ser mencionado, em que suponhamos que há um determinado delito com vários agentes, esses agentes, o Ministério Público desconhece um deles, o processo tramita durante um bom tempo, e daí o Ministério Público descobre que tem um outro sujeito. Ele poderia iniciar um novo processo? A doutrina majoritária, fazer uma nova denúncia, e não a ditária anterior? Hoje, a doutrina majoritária entende que, evidentemente, que não, principalmente por ter cisão da prova, por você permitir criar um solo fértil aí para discricionariedades, você eventualmente permitir algumas nuances de vingança. Então, é evidente que não pode dividir a ação penal. Então, se eu tenho vários sujeitos, a denúncia tem que ser ofertada contra todos ao mesmo tempo. Essas aqui são as pontuações que eu tinha para passar para vocês. O vídeo já está chegando aqui em quase 15 minutos. Vou disponibilizar e, ao invés de demonstrar a última parte da peça, vou fazer um vídeo bem tranquilinho, só explicando, olha, esses aqui são os tópicos e eu vou enviar para vocês uma estrutura do que seria uma peça isolado, os elementos que permitam vocês identificar o caso no caso concreto. Encerrando aqui, portanto, a gravação.